Boa noite, minha gente. Muito obrigada pela presença. E hoje nós vamos falar na nossa sexta parte, sexto episódio. Tá parecendo Netflix isso aqui, a primeira temporada. Primeira temporada do Faça as Pazes com seu intestino, parte 6, imperdível. Seguinte, a pedidos do Jefferson, que é uma pessoa que sempre segue aqui, a gente conversa, ele me manda direct, ele já tinha me pedido para falar sobre as enzimas digestivas. E para falar de enzimas digestivas, eu preciso dar uma visão panorâmica para vocês de como funciona a digestão, né? Eu vou fugir dessa praxe, dessa visão que existe nos livros, né? De um alimento, né? Você deglute e passa pelo esôfago, peristaltismo, chega no estômago e tem um ácido clorídrico lá bonitinho para receber, para digerir. Eu vou estar explicando esse processo, mas com todas as adversidades que a vida nos traz e que atrapalham o funcionamento do nosso corpo, e a gente simplesmente não consegue mais perceber que a queixa está relacionada exatamente a esses detalhes que a gente não faz mais, né? Como se trata de digestão, eu já inicio a live aqui falando para vocês que o processo de digestão é um processo multifatorial, né? E quando você vai para o livro da medicina convencional, o pessoal já começa a falar, todos os livros, todos, eu vi 3 livros convencionais e entrei em alguns sites, né? Aí quando você coloca lá, sistema digestivo, aí como é que começa? O sistema digestivo, ele abrange desde a boca até o intestino, né? Então já começa com o alimento na boca, a produção de enzimas pelas glândulas salivares. A primeira enzima produzida é a amilase salivar, que na verdade é a pitialina, que é um tipo de enzima, é um tipo de amilase e que vai digerir amido, né? E esse primeiro banho de enzima já vai deixar o alimento um pouco mais diferente, um pouco mais fácil de digerir. E esse bolo alimentar vai se direcionando para o estômago através de movimentos peristálticos do esôfago. Mas, no entanto, todavia, ninguém fala de uma coisa importante, importantíssima, e que poucas pessoas fazem, que é a fase mecânica da digestão. Qual que é, gente? Alguém sabe? Alguém sabe? Mastigação. Mastigar. Nenhum livro de medicina fala assim, olha, mastigue. Você tem dente para mastigar. Você precisa mastigar o alimento, facilitar para o seu corpo, certo? Quem é que faz isso hoje em dia? A gente vê o pessoal comendo no carro, no drive. Olha que coisa mais louca. Você sai correndo e vai comer no drive, sentado, provavelmente falando no celular. Dona Heloísa, provavelmente falando no celular, e você ignora exatamente aquele momento, né? O fato de você não mastigar só é pior do que o fato de você não fazer o seu alimento, né? Essa fase encefálica do preparo do alimento também não tem em livro, né? Porque simplesmente as pessoas não preparam mais o próprio alimento. Você já pula uma etapa de sinais importantíssimos para o seu corpo, que é o sinal de você estar pegando no alimento, sentindo o cheiro do alimento. Então, isso é muito importante e dá um sinal muito claro de que vai chegar o alimento. O olfato é um sentido pouco valorizado também, né? A gente estraga o nosso olfato com várias coisas, mas não vou nem começar a falar de olfato aqui, senão a live vai mudar de tema. Mas o fato de você sentir o cheiro do seu alimento já estimula a produção de suco gástrico. O fato de você manusear o seu alimento já dá sinais de que você vai comer. Então, geralmente as pessoas não preparam mais o alimento. A gente já pula essa fase importantíssima, que é a fase encefálica de preparo de alimentos. Já chega correndo, falando no celular, em casa ou no restaurante. Ou, enfim, é só mais um minutinho, gente. Eu quero que você assista essa live. É importante você assistir, eu tô falando com minha filha. É importante que você assista, viu? Por favor, sente aqui, no lugar VIP. Então vamos lá, onde é que eu estava mesmo? Além de não preparar a comida, chega em casa acelerado, senta, nem sente o cheiro da comida.
ou vai para um restaurante ali no telefone falando, pensando no problema que tem que resolver. Então, comer virou um desafio que você tem que encaixar no seu dia para durar o menor tempo possível para você poder voltar para sua atividade, né? E aí a coisa complica, porque todos os sinais externos de modulação dessa digestão ficam muito confusos para o corpo, né? Eu falei para vocês no início aqui da live que o processo digestivo ele é um processo multifatorial. Então existe a fase mecânica, que é a fase da mastigação, a fase encefálica, que é essa fase do preparo, de você saber que vai se alimentar. E existe a fase química, que são as enzimas, o suco gástrico, e existe a fase hormonal, minha gente. Existem hormônios por trás disso tudo, e os hormônios são super vulneráveis ao quê? Ao estresse. Agora me diga, uma pessoa que não está tendo a sensibilidade de poder parar para prestigiar o próprio momento de alimentação, porque ela está super acelerada, né? Você acha que essa pessoa ela está calma? Ou você acha que ela está estressada? Definindo estresse como qualquer sensação que te tire da plenitude. Então pode ser tristeza, pode ser nervosismo, pode ser cansaço, enfim, é estresse. Você pode ter dormido mal, você pode estar triste ou pode estar aborrecido com uma coisa. Isso é estresse. Essas sensações vão modular os seus hormônios, todos os seus hormônios sexuais ou todos os hormônios que a gente tem, e principalmente esses hormônios digestivos, que estão envolvidos no processo de digestão. Voltando à questão das enzimas digestivas, o que são enzimas digestivas? Cara, se não existisse enzima digestiva, a gente não ia conseguir transformar um alimento inteiro em nutrientes. A enzima digestiva ela consegue quebrar, literalmente, um alimento em pequenos pedacinhos. E esses pequenos pedacinhos chegam ao ponto de serem os micronutrientes, as vitaminas e os minerais que a sua célula precisa que esteja intacto para ela receber o cálcio, o magnésio, as vitaminas e ela poder trabalhar em condições perfeitas para que você tenha energia para gastar, para que você não se sinta cansado, para que seu sistema imune receba esses micronutrientes. Então, assim, as enzimas digestivas, elas são produzidas pelo nosso corpo. Nosso corpo produz todas as enzimas digestivas que a gente precisa. Todas. Então, suplementar a enzima não vai ser a solução da sua queixa gástrica. Se o nosso corpo produz tudo, a gente não precisa necessariamente suplementar, a não ser por um momento, por um período. O nosso corpo, entenda, gente, o nosso corpo, ele funciona plenamente, perfeitamente sozinho. Se você consegue dar nutrientes para ele, os nutrientes que ele precisa, que é específico para cada pessoa, ele vai funcionar lindo e maravilhoso. Você não deve se submeter a usar alguma coisa pelo resto da sua vida, porque o seu corpo não precisa de suplementação eterna, ele precisa de alimento de verdade, ok? Claro que antioxidantes são necessários, enfim, mas a gente muda isso ao longo do tempo, ok? Então as enzimas, que estão a maior febre hoje em dia, todo mundo comprando enzima para resolver um desconforto digestivo. Nossa, eu não tô me sentindo bem depois da refeição, meu abdômen fica inchado, meu estômago dói, eu produzo muitos gases, eu sinto dor, eu sinto ardência, azia, então eu vou tomar uma enzima. Como assim? Não vai ser isso que vai resolver. Você vai tomar enzima para te ajudar, mas você precisa escutar seu corpo, perceber que aquele sintoma, aquela queixa que ele está te ofertando é um aviso para você entender que você está fazendo alguma coisa errada. Entende? Não é chegar, comer do jeito que você achar, levantar e ir embora. Um dia a fatura chega. Comer nesse ritmo acelerado, ignorando já a fase encefálica, ignorando a mastigação, no mínimo vai te dar uma azia, no mínimo. Então, você está lá comendo, você está sentindo azia, às vezes durante a refeição, chega a esse ponto, mas você pode estar sentindo essa azia um pouco depois, e você simplesmente ignora e fala assim, eu vou tomar um omeprazol,
Ah, eu vou tomar uma enzima. Como assim? Vou tomar chá? Chá é medicamento, minha gente. A gente vai chegar nesse ponto na live. Nessa live, no final da live, fique aí. Eu vou realmente entregar sugestões e vão ser sugestões bem interessantes. Mas, como eu disse, nenhuma suplementação deve ser eterna, inclusive chá, porque chá é medicamento, certo? Então, você tá lá comendo, né? Ou depois de comer, olha só o que eu achei aqui, um estômago de mentira. Aí eu vou fazer até uma brincadeira pra gente relaxar. Aí o estômago tá aqui. E você tá sentindo aquela azia, e na verdade essa azia é o quê? É seu estômago, não dá pra ver na câmera de lá. Essa azia é seu estômago falando com você. Velho, ô velhão, olha aí que você tá comendo, não tá certo esse negócio não. Me escuta aí. A azia é um sintoma o quê? Desculpa, gente. A azia é uma reclamação do seu corpo com as coisas que você está fazendo, entende? Vocês precisam perceber, não é ignorar e resolver através de uma suplementação de enzima ou de medicamento. O que vai resolver não é isso, é você parar para ver o que você está fazendo de errado. Sem enzima, a gente não consegue quebrar esses alimentos nos nutrientes que a gente precisa a nível celular. Então, a coisa fica meio complicada. E o nosso corpo produz essas enzimas. Então, por que a gente está precisando suplementar a enzima? Né? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos falar do indivíduo X, certo? O indivíduo X chegou nesse ritmo, não fez o alimento dele, sentou, não prestou atenção na mastigação, mastigou pouco e vai entregando refeição após refeição alimentos mal triturados que vão chegar mais inteiros do que deveriam no estômago, né? E aí, em determinado momento, ele começa a sentir incômodo. Ele começa a sentir azia, a digestão, acorda às vezes com refluxo, né? E aí, fatalmente, ele como um indivíduo X estressado, que não liga para o que o corpo está falando, ele não vai reavaliar o estilo de vida dele. Ele, excluindo vocês, que vocês agora já estão férias, vocês vão avaliar a vida de vocês. E aí ele vai fazer o quê? Cara, que negócio chato. O que eu vou fazer? Aí ele já escutou as pessoas falarem o que fazem para poder melhorar. E geralmente é medicamento, até porque ele precisa de uma coisa imediata, porque ele não vai parar a vida dele por causa de uma azia, né? Por causa de um refluxo, de uma queimação, que bobagem, né? E aí geralmente geralmente o medicamento que o pessoal recorre é o omeprazol. O que é omeprazol? Omeprazol é um medicamento da classe dos inibidores de bomba de prótons. Calma que eu vou falar o que é isso aí. Bomba de próton, na verdade, é um sinônimo para vocês entenderem. É um sinônimo referente a uma enzima produzida pelas células parietais do estômago. Aqui é o nosso estômago e aqui é a parte de dentro do nosso estômago, ok? As células de dentro, que são as células parietais, são as que revestem o estômago, são as que vão produzir essa bomba de prótons, certo? Essas mesmas células são as que produzem o ácido clorídrico. E ácido clorídrico mais enzimas mais água formam o nosso suco gástrico, certo? O nosso suco gástrico, que fica aqui no estômago, ele é extremamente ácido. Ele tem um pH de 1,5 a 2 e deve ser assim em indivíduos saudáveis. Esse pH, nesse valor, vai garantir a ativação de enzimas digestivas específicas para certos tipos de alimento. Por exemplo, existe a pepsina, que é uma enzima específica do estômago, que ela é responsável pela digestão de proteínas. E essa enzima precisa de um pH ácido para ser ativada, certo? É uma coisa amarrada na outra, ok? E aí, o omeprazol, ele vai ser utilizado para uma pessoa que está sentindo azia, queimação, refluxo, má digestão. Exatamente para quê? Para poder resolver essa queixa decorrente de uma produção excessiva de ácido clorídrico que foi desencadeado pelo estresse, pelo estilo de vida dessa pessoa. Se não foi desencadeado pelo estresse, é pior ainda. Ele foi desencadeado pelo uso de outros medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, vulgo AS, Tilenol,
aspirina, ibuprofeno, né? Com essas coisinhas que todo mundo toma para uma dorzinha de cabeça à toa, para uma dor articular, por mais que esteja doendo muito, mas as pessoas tomam. Os anti-inflamatórios não esteroidais são os medicamentos mais prescritos no mundo inteiro. Silêncio, para vocês entenderem. Então, o estresse e os medicamentos são os responsáveis por essa desorganização da produção de ácido clorídrico, de suco gástrico, para mais. Então, quantas pessoas vocês conhecem que não são estressadas? E quantas pessoas vocês conhecem que não tomam medicamentos? De vez em quando, uma vez na semana, para uma dor de cabeça, para uma dor disso, para uma dor daquilo. Logo, vocês entendem porque que o omeprazol está sendo uma das drogas mais utilizadas, mais compradas ultimamente, né? Para cobrir um buraco desencadeado por problemas de estilo de vida que vão desencadear a necessidade de uso de anti-inflamatório. Aí você vai e usa o omeprazol para poder resolver o problema do anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório desregulou a sua produção de suco gástrico e começou a te dar azia, gastrite, pode dar até úlcera, né? E o pior, o anti-inflamatório não esteroidal, Tilenol, AS, aspirina, está relacionado a doenças cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão. Onde é que nós vamos parar nessa vida? Mas enfim, independente da situação do nosso paciente X, ou ele é estressado, ou ele usa medicamento, ou provavelmente as duas coisas, ele tem uma desregulação da produção de suco gástrico. O que ele tinha que fazer? Gente, né? Deixa eu escutar que esse negócio não tá certo, ó. Vamos mastigar, vamos respirar, vamos respeitar a hora da alimentação, escolher um alimento XYZ, e aí o corpo ia se reorganizar. Mas o que é que ele faz? Vamos tomar medicamento, a vida é essa, né? O que todo mundo faz. Vamos lá, de omeprazol. Aí o omeprazol, ele vai agir seletivamente nas células parietais do estômago, que estariam supostamente produzindo suco gástrico, e vai fazer o quê? Cara, inibe essa bomba de prótons, que é o íon de hidrogênio. Inibe. E aí o cloro fica sem o íon de hidrogênio. Ácido clorídrico não é HCl? Pois bem, vai ficar o Cl sem o H. E aí você não vai ter o ácido clorídrico. E o seu suco gástrico, que deveria ter o pH de 1,5 a 2, ele vai ficar em 4, 5, 6, 7. Ele perde, o omeprazol faz as células parietais diminuírem a produção de suco gástrico em até 95%. Olha que loucura, gente. Dá para entender? Você sabe o que é que você ficar sem produzir suco gástrico? Sabe? Como é que você vai digerir qualquer coisa que chegue no estômago, ainda mais sem ter mastigado direito, meu povo? Como é que você quer seguir na vida sem ficar doente fazendo isso? Imagina, se o cara ao longo da refeição ainda toma líquido, Coca-Cola, refrigerante, você quer ferrar com o estômago, é você, na refeição, diante de todo esse quadro, você ainda entrar com líquido. O que é que o líquido faz? Independente da coisa tá feia, ele vai diluir esse suco gástrico. O pH ácido vai ficar mais diluído, então não vai ficar tão ácido. E aí o alimento que você já não mastigou vai chegar inteiro nesse estômago, cujo ácido, cujo suco gástrico não tem força entre parênteses, suficiente para poder fazer o que ele tem que fazer, que é diluir mais esse alimento, e esse pH ácido no valor específico de 1,5 a 2 vai ativar o quê? A produção de enzimas digestivas que vão quebrar mais ainda esse alimento em pedacinhos tipo aminoácidos, vitaminas, minerais, antioxidantes, e esses pedacinhos vão ser entregues adequadamente para serem utilizados pelo seu corpo. Mas qual é a situação até o momento? Alimento inteiro sem mastigar, estômago sem suco gástrico, enzimas sem serem estimuladas, sem serem produzidas,
alimento sem ser digerido inteiro no estômago. E a vida do corpo segue. Aí esse bolo alimentar que já era para estar numa constituição X, para entrar no intestino, que seria esse bolo alimentar teria também um pH específico, porque esse bolo alimentar com pH X adequado deveria chegar no intestino em um valor tal que o pâncreas ia ser sinalizado. E o pâncreas também produz enzimas digestivas, né? E aí, mas só que ele depende de um valor ácido específico desse bolo alimentar para ele produzir a amilase, protease e lipase, que são as enzimas que vão digerir respectivamente carboidrato, proteína e gordura. Só que não chega do jeito que tinha que chegar. Aí ele também não produz o que deveria produzir. E esse alimento, esse bolo alimentar, eu nem me corrijo, porque nem é bolo alimentar, né? Esse bolo alimentar fica no intestino delgado, que tem 7,5 metros. Olha só, meu povo, 7,5 metros. Nessa constituição quase que inteira, para tentarem absorver nutrientes. A sorte é que o intestino delgado também produz enzimas. E as bactérias também produzem enzimas. Mas, como esse bolo alimentar está nessa qualidade, meu amigo, ele vai fermentar, ele vai alimentar a bactéria errada, ele vai liberar toxinas, ele vai machucar a membrana do seu intestino. E machucando a membrana do seu intestino, a gente tem um problema cabeludão, que é exatamente a ativação do sistema imunológico. Aí essa pessoa fatalmente começa a ter enxaqueca, pode ter, né? Uma ou várias doenças autoimunes, fadiga, vamos lá, problemas de fertilidade, que é o pau que rola hoje em dia, mulheres jovens inférteis. Inclusive eu vou ter que fazer uma live sobre isso. Cara, fibromialgia, cândida, já falei, recorrente. Enfim, imagina, isso tudo porque a criatura ignora uma azia, simplesmente toma um remédio para resolver a situação. Então vamos lá, vamos focar no caminho do nosso alimento. Aí ele tá lá no intestino fermentando, tinha que demorar uma quantidade de tempo X, mas demora X ao cubo, e só machucando a membrana do intestino. Eu falei na live anterior que a constituição da nossa membrana intestinal é de apenas uma parede de células, de uma única camada de células, então é muito fininha e tem que ser fininha, né? Aí se você pensar que essa pessoa ainda toma medicamento, né, um anti-inflamatório, um esteroide, que é o relacionado com a maior injúria, ele consegue causar muita lesão à membrana intestinal, né? É comparado à injúria do anti-inflamatório não esteroide igual ao consumo de álcool, é a mesma injúria para a membrana intestinal, e essa membrana intestinal machucada vai ativar o sistema imune e vai desencadear essas doenças todas que eu te falei, mais algumas. Quando esse alimento chegar no intestino grosso, que constitui a última porção do intestino e que tem 1,5 metro, como é que você acha que vai ser esse bolo fecal? Porque saiu do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso e já se chama bolo fecal, certo? A qualidade desse bolo fecal vai ser mais maleável ou menos maleável? Você acha que ele vai percorrer 1,5 metro fácil, o peristaltismo desse intestino grosso, que também, de acordo com o estilo de vida desse nosso paciente X, não deve ser muito bom, porque provavelmente ele não respira, ele não ativa esse peristaltismo, ele já perdeu, porque essa qualidade de bolo fecal, meu amigo, não vai facilitar a evacuação. Aí a gente volta à nossa live lá, uma das primeiras, que fala exatamente o posicionamento para poder favorecer essa evacuação. A evacuação tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa que não envolve sofrimento. E esse indivíduo X não está ajudando o corpo dele a conseguir evacuar. Por tudo. Primeiro que ele sente errado, ele respira errado, ele come errado, ele toma um medicamento que não deveria tomar, e aí a coisa fica difícil,
né? Então o bolo fecal está lá no intestino grosso, vai demorar mais tempo do que deveria, vai fermentar, vai alimentar bactérias tóxicas, que vai ativar o nosso sistema imune, vai confundir o nosso sistema imune e favorecer desencadeamento de mais doenças. E na hora que essa pessoa for ao banheiro, que ela provavelmente ou tem diarreia, ou ela é constipada, ela vai evacuar da forma errada, vai fazer força, vai machucar, vai desencadear hemorroida, fístula anal, aí vai vir um medo de evacuar, e aí vamos prejudicar ainda mais o nosso estômago, porque se está tendo deficiência de saída e o indivíduo continua a comer, e comer da forma errada, sem mastigar, porque ele aguenta ainda comer. Você fala assim, cara, como é que as pessoas vão no banheiro? Porque ela está tomando omeprazol, que está camuflando a azia, está camuflando a queimação. Ele consegue ingerir o alimento, mas ele não foi orientado a mastigar, a mudar o estilo de vida, a prestar atenção nele. Então, começa a chegar mais alimento e esse alimento não sai. E tem gente que consegue, esse indivíduo provavelmente pode ficar uma semana, 10 dias sem ir ao banheiro. Eu já atendi paciente que me falou que já ficou 16 dias sem ir ao banheiro. De verdade. Então, a gente vê essa coisa acontecendo e o corpo gritando desesperado, falando para essa pessoa, só que o medicamento cala a boca dessa queixa. E a pessoa simplesmente segue vivendo. Daqui a pouco aparece o câncer. Daqui a pouco aparece a demência e a coisa vai tomando uma proporção absurda que a gente vê hoje em dia com esse tanto de doenças e com os medicamentos que não resolvem. Porque se resolvesse, ninguém estava doente. Não é verdade? O omeprazol, minha gente, como ele age seletivamente na célula parietal do estômago, que é a célula que reveste a camada interna do estômago. O que ele vai fazer? Se ele inibe a produção do íon hidrogênio e impede a produção de ácido, ele fatalmente também impede a produção de enzima. Porque eu falei no início da live que as enzimas precisam de um ambiente ácido, que esse ácido, que seria formado e não é formado, iria proporcionar. E a sinalização desse bolo alimentar para o pâncreas, para o intestino, não vai acontecer adequadamente e vai desorganizar todo o processo digestivo, de produção de enzimas digestivas, de suco gástrico e toda a orquestra linda e maravilhosa que o nosso corpo tem capacidade de fazer, mas a gente estraga, ok? Então, quando o omeprazol inibe a produção de enzimas, ele já inibe a absorção dos micronutrientes que eu falei, do magnésio, do cálcio, das vitaminas. E aí as células ficam sem micronutrientes. Logo, você tudo vai estar favorável para você sentir cansaço. Você come, mas não se sente nutrido, porque você não está entregando nutriente, porque você não consegue digerir o alimento, ok? E a absorção da vitamina B12 é extremamente prejudicada por aqueles pacientes que utilizam o omeprazol. Existe um estudo de 14 anos, mostrando que os pacientes que utilizaram omeprazol tiveram a capacidade de absorção de vitamina B12 diminuída em até 65%. Agora, só para vocês entenderem, o pessoal fala, nossa, B12 eu suplemento, eu faço e aconteço. Tá, mas vamos lá. A biodisponibilidade de B12 via alimentar é muito maior do que via suplementação. Claro que a gente suplementa, ok, mas o ambiente gástrico tem que estar adequado para a absorção. O que adianta suplementar? Por isso que eu falei no início da live, o que adianta suplementar enzima XYZ, se quando chegar no estômago, esse pH, essa acidez, essa esculhambação toda vai estar tão instalada que você não vai conseguir absorver, certo? Então vamos arrumar a casa primeiro, beleza? Então tá, qual a importância da vitamina B12 para a sua vida? Como qualquer outra vitamina, a vitamina B12, ela é fundamental para formação da bainha de mielina, que é a responsável por facilitar a condução dos estímulos do sistema nervoso central ao periférico. Conduzir esses estímulos, que são informações, não só conduzir, mas armazenar informações, pensamentos. A gente pensa o quê? Memória. Então, a sua capacidade de memória
que vai acontecer com ela? Acabei de... Sua capacidade de memória vai ser afetada. E esse estudo de 14 anos mostrou que pacientes que consomem omeprazol por 2 anos de uma forma regular, eles têm uma facilidade em desenvolver demências. O que são, quando eu falo demências, é porque demências é uma classe de doença neurológica que inclui Alzheimer e Parkinson, ok? Então, você que está tomando seu omeprazol para ignorar a sua azia, se você já faz isso há uma média de 1 a 2 anos, a sua probabilidade de desenvolver demência aumentou muito. Mas também não desespera. Vamos resolver essa questão. Essa live toda, com todas essas informações, vão corrigir a sua queixa se você quiser resolver e mudar seu estilo de vida. É possível, beleza? Então tá. Além disso, a vitamina B12 é fundamental para a formação de células sanguíneas. Imagina. Então, a anemia está relacionada ao consumo de omeprazol. Além disso, como eu falei, que o omeprazol inibe a formação do suco gástrico, do ácido gástrico, que iria estimular a formação das enzimas, porque a enzima precisa de um meio ácido para ser ativada. E essa enzima vai absorver micronutrientes, tipo cálcio, magnésio. Quando eu falo cálcio, magnésio, todo mundo pensa o quê? Osso, né? Então, minha gente, existe um aumento de incidência de fratura por fragilidade nas pessoas que consomem omeprazol. E existem estudos relacionando o aumento de índice de osteoporose em pacientes que consomem omeprazol. O que vocês querem mais da vida? É uma coisa muito séria. Eu acho muito sério isso de vocês sentirem um incômodo, seja azia, seja formigamento, seja muita produção de gases por mais de 3 dias e vocês não tomarem uma providência, não analisarem o seu estilo de vida para poder ajudar o seu corpo a se recuperar. Eu acho muito grave vocês recorrerem a um medicamento e aí utiliza esse medicamento que deveria, se fosse para utilizar num momento específico, por um período específico, e enquanto isso vocês reavaliarem seu estilo de vida, mas não é o que acontece, né? Então, o consumo de omeprazol, ele não vai resolver o seu problema e ele vai desencadear todas essas doenças. O que eu falei? Demência, anemia, osteoporose. E teve um estudo recente mostrando que o consumo de omeprazol uma vez na semana por 1 ano aumenta em 2,45 vezes a chance de você ter, adivinha o quê? Câncer, adivinha de onde? De estômago. Imagina, o que você está usando para proteger seu estômago, né? Para poder ajudar seu estômago ou evitar que seu estômago te cause uma queixa, vai causar um câncer de estômago. E se seu consumo durante 1 ano é diário, esse risco aumenta em 5,45 vezes por cento. 5,45 vezes é a sua chance de desenvolver câncer de estômago ao consumir omeprazol. Tá bom para vocês? Não é muito mais fácil vocês pararem para escutar, mastigar, respirar, respeitar a hora da refeição, evitar ficar no celular, evitar ficar falando de assunto ruim, sentir o cheiro, respeitar aquele momento e, se der, preparar o seu alimento que dá todo o estímulo olfativo e tátil para o seu corpo entender que é hora de você se nutrir, ok? É muito mais lógico, é muito mais leve e é o que resolve. É o que resolve, minha gente. É o que resolve. É o que resolve. Não dá para resolver de outro jeito. Não dá para resolver de outro jeito, tá? Desculpe eu enfatizar dessa forma, mas não dá. Se vocês fizerem isso, como já tem gente que já consegue fazer algumas dicas que eu tô fazendo aqui, nessas lives no Instagram, eu tenho recebido direct de pessoas, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, dizendo que fizeram várias dicas do que eu falei, como a própria respiração e o posicionamento na hora de evacuar. E essas pessoas que costumavam viajar e ficar constipadas
conseguiram já estar no 6º, 7º dia de viagem e não tiveram nenhum episódio de constipação, né? Prestando atenção no que comem, prestando atenção na respiração e no posicionamento. Isso para mim é muito estimulante, muito mesmo. E tudo isso que eu falei para vocês aqui nessa live é o caminho para vocês se curarem, ok? Para vocês resolverem de uma vez por todas essa azia, essa indigestão, qualquer incômodo do trato gastrointestinal pode ser resolvido com mudança do seu estilo de vida. E se você resolve o seu incômodo gastrointestinal, o seu corpo todo fica lindo, muito bem, obrigada, porque o problema todo, todos os problemas começam no intestino, né? Por mais que a gente fale, não, o estresse não começa no intestino, mas, cara, o estresse desencadeia um problemão a nível intestinal. E se você não tiver o intestino funcionando bem, o trato gastrointestinal todo funcionando organizadamente, você vai conseguir resistir aos problemas da vida de uma forma muito mais leve e eficaz do que ao contrário. Eu já falei isso em lives anteriores. É evidente e é comprovado que pessoas que têm um trato gastrointestinal funcionando bem, elas conseguem ter uma resistência ao estresse muito maior do que aquelas que não têm. Certo, minha gente? Mas vamos voltar aqui para a live de enzimas digestivas. Falei também que o nosso corpo produz todas as enzimas digestivas, certo? E aí eu preparei uma listinha de coisas que a gente faz e que atrapalha essa produção de enzimas para o nosso corpo. Vamos lá? Primeira coisa, ingerir líquidos durante a refeição. Você vai diluir o seu suco gástrico, vai diminuir, vai alterar esse pH desse suco gástrico e o alimento que vai chegar numa qualidade duvidosa, porque eu não sei se a pessoa mastigou direito ou não, ele não vai ser bem digerido, porque o ácido desse estômago não está no pH suficiente para cumprir com a função dele. Junto a isso, não vai ter produção de enzimas e não vai ter absorção de entrega de micronutrientes e o bolo alimentar vai se tornar um bolo fecal ruim e a gente vai ter todos os problemas que eu citei anteriormente, ok? Quando eu falo líquidos, eu falo água, eu falo refrigerante, eu falo vinho, eu falo qualquer coisa. Então, espera 30 minutos para consumir líquido, para ingerir líquido na refeição, certo? O que atrapalha? Alergias alimentares. Cara, se você comer uma coisa, você sabe que te faz mal, não coma. Por que vocês insistem? O quanto de gente que eu recebo no consultório fala assim, quando eu como trigo e leite, eu fico com o estômago queima e meu intestino fica mal. Pra que come, cara? Se você sabe que faz mal, não coma. E se você acha que não faz mal, eu vou te dizer. Já é comprovado que qualquer ser humano, Homo sapiens da nossa espécie, ao comer gliadina, glúten, trigo, ele vai ter a membrana intestinal dele machucada. Se machucar a membrana intestinal, vai ter a ativação do sistema imunológico. E essa ativação do sistema imunológico vai desencadear desde rinite, dermatite, psoríase, fibromialgia, cândida, baixa de libido, fadiga, até câncer e demências, certo? E encurtando a história, né? Claro que tem um mecanismo de ação que a gente explica, mas, enfim, é isso que acontece. Então, existem exames que podem detectar quais são os alimentos que vocês são especificadamente alérgicos, mas o trigo é um problema para qualquer um, tá? Vocês podem falar assim, mas eu vi que se não comer trigo, aí é que fica com alergia. Cara, trigo estivo, farinha de trigo branca, não é para nenhum Homo sapiens. Quando a gente conseguir ter trigo diferente, tipo, se você tem acesso a outros tipos de trigo, um espelta, um camute, que é um trigo europeu, e vai ter outras variedades, aí a conversa muda de figura, beleza? Mas esse trigo que tá por aí não é para ninguém, beleza? Outra coisa que vai atrapalhar a sua produção de enzimas digestivas é o estresse,
seja ele o nervosismo, seja ele a tristeza, seja ele um decorrente de uma noite mal dormida, seja ele decorrente de muita atividade física, vai suprimir a produção de enzimas digestivas. Que mais? Álcool, açúcar, medicamentos, alimentos processados e industrializados, ok? E que todos esses fatores, por coincidência do destino, são os mesmos que desencadeiam a constipação. São os mesmos que desencadeiam problemas intestinais. São os mesmos que estão relacionados ao desenvolvimento de câncer e demência e tudo o que aflige a nossa população atualmente, ok? O que é que a gente vai fazer para resolver isso, né? Ah, mais uma coisa. A hipocloridria é exatamente o estado de produção inadequada de ácido clorídrico pelo estômago, né? Então, a hipocloridria disfuncional, a hipocloridria é decorrente de estilo de vida, ponto. Tá estressado, vai mudar esses níveis de produção, tá usando medicamento, vai atrapalhar a produção do ácido clorídrico. E aí, você não vai ter ácido numa qualidade suficiente para digerir o alimento que você está comendo. E aí vai começar esse problema todo de novo. Existe o componente hormonal no processo digestivo. Acredite, os hormônios, né, estão presentes sim e fazem toda a diferença. Eu digo que eles são os maestros do processo digestivo. Existem vários, eu vou me ater a alguns, né? Os principais: gastrina, colecistoquinina, leptina e grelina, digamos. Então, a gastrina é o hormônio que, na presença do alimento no tubo digestivo, vai cutucar a célula parietal do estômago a produzir o suco gástrico, né, para encurtar a história. E a gastrina, assim como todos os hormônios, são extremamente vulneráveis ao estresse. Então, mais uma vez, novamente, vocês precisam se acalmar durante a refeição. Vocês precisam respeitar esse momento. Eu já vi alguns artigos e já vi alguns, não sei se foi documentário, dando algumas dicas relacionadas a essa necessidade de você ativar o seu parasimpático antes das refeições. O parasimpático é o nosso mecanismo neurológico, digamos assim, que deve estar mais ativado durante o nosso dia. Mas atualmente é ao contrário, quem está mais ativado é o simpático. O simpático dá esse mecanismo, ao estado nervoso, onde você está sempre acelerada, você está sempre nervosa, a adrenalina está alta e você não consegue digerir e absorver nutrientes nesse estado. O parasimpático, por sua vez, é o estado onde a gente deve se manter para conseguir, principalmente, ou pelo menos durante a refeição, para que a digestão aconteça da melhor forma. Como que você vai ativar esse parasimpático? Muito simples, muito simples, muito simples. Respirando. Respira, minha gente. Respira, para. Tô indo almoçar. Já no carro ou no caminho, você vai respirando. Respira da forma mais lenta que você puder, tá? Porque existem vários padrões bem específicos, mas não vai dar para explicar aqui. Então, respira da forma mais lenta que você puder. Guarda o celular, olha ao redor, pense em coisa boa, pense em comida. E aí você vai preparando o seu corpo para isso aí. Se vocês quiserem uma dica bacana, se vocês quiserem, é ótimo, né? Isso é claro que vai ter. Vocês podem utilizar dos óleos essenciais. Existem 2 óleos essenciais fáceis de achar, que é o de bergamota e de laranja doce. Esses 2 óleos essenciais, eles ativam, e lavanda também, mas lavanda dá uma ativada, eu acho que é legal para a hora de dormir. Você vai conseguir ativar mais o parasimpático e vai conseguir estimular proteções. Você vai estimular um mecanismo que vai proteger a sua mucosa, né? Com esses óleos essenciais. Então, você vai botar um pouquinho na mão, esfregar e cheirar, ok? Eu acho muito legal, assim, ajuda.
ok, gente? Então, para dar uma desacelerada. Se conscientizar da importância da mastigação, então mastiga, mastiga meu povo, mastiga, mastiga, mastiga. Viu, meu povo aqui de casa também? Mastiga. Faz assim, ô corpinho lindo, maravilhoso, eu vou fazer minha parte, eu vou mastigar, eu estou calmo, estou mastigando para te entregar um alimento. Isso já vai fazer toda a diferença, ok? Por quê? Porque se você acalmou, você ativou o parasimpático, a gastrina vai cutucar as suas células parietais do estômago e ela vai produzir uma quantidade de suco gástrico num pH que vai ser adequado para você digerir esse alimento, vai ativar a enzima, seu bolo alimentar vai estar no pH massa, esse bolo alimentar vai chegar no intestino, vai ativar o pâncreas vai produzir lipase, protease e amilase. E aí o intestino também vai produzir outras coisas, as bactérias vão absorver esse nutriente, os micronutrientes vão chegar para a célula, a membrana intestinal não vai machucar, o bolo alimentar vai virar um bolo fecal numa consistência bacana, o seu peristaltismo não vai ter trabalho, o peristaltismo do seu intestino grosso não vai ter trabalho para empurrar esse bolo fecal até a saída, você não vai fazer força para evacuar, você não vai ter hemorroida, nem fissura, nem fissura anal, não vai ser uma coisa difícil para você, você vai se sentir super bem, seu intestino vai produzir serotonina, vai produzir outros neurotransmissores, seu sistema imunológico não vai ser ativado, você não vai sofrer com enxaqueca, rinite, dermatite, fibromialgia, fadiga. Meu filho, você vai saber o que é vida de verdade. Você vai falar assim, nossa, essa é a felicidade que todo mundo tem direito. É, a felicidade que todo mundo tem direito. Por isso que, às vezes eu fico viajando nessas coisas e digo, cara, por que às vezes o pessoal fala, o que é felicidade? Onde está a felicidade? Por que eu não sou feliz? Cara, você está fazendo o que por você? E quando eu falo por você, não é tipo, eu estou me amando, nada disso, assim, a esse ponto, que tem que fazer também. Mas no mínimo detalhe, cara, você não tá nem mastigando. Por favor. Aí é dureza, né? Aí é dureza. Aí não tem vibe, não tem espírito elevado, não tem Deus, velho, que vá te ajudar. Porque você tá todo errado. Aí fica difícil. E aí você também não vai precisar tomar laxante. Olha que maravilha. Tá tudo certinho, o seu corpo funciona. É isso que eu tô esse tempo todo dizendo. O seu corpo funciona. Cara, tem um cronômetro de 23 segundos me avisando aqui que vai acabar a live. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar e vou entrar de novo, porque ainda tem muita coisa para falar para vocês. Minha gente, então, eu falei para vocês tudo que atrapalha o nosso corpo a produzir as enzimas, certo? Já falei do estresse, do tipo de alimento, de beber líquido, do tipo de mastigação, da questão das alergias alimentares, dos medicamentos, álcool, açúcar. E a própria desbiose intestinal vai atrapalhar nessa hipocloridria, né? Porque o problema começa com a qualidade desse suco gástrico, que decorre dessa questão toda que eu já falei, né? De estilo de vida. Então, fatalmente você desenvolve uma desbiose por conta dessa azia mal administrada e aí vira aquela bola de neve, né? Você não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você acha uma desbiose e aí o paciente às vezes está tomando omeprazol, ele não queixa de azia e de refluxo porque ele não te diz que vai estar tomando omeprazol. Não é porque ele é ruim, não, é porque ele acha que é normal tomar omeprazol. De verdade. Ele acha que não precisa falar. Então você pergunta, cara, você tem constipação? Você não consegue ir ao banheiro todo dia e não tem azia? Não tem como, né? Se a coisa não está saindo, o intestino vai literalmente entupindo, né? E esse alimento, ele fica parado, ele não sai do estômago, ele não tem para onde ir. Então, fatalmente, você vai favorecer a azia, refluxo e tudo que você tem direito, não é verdade? Então, a desbiose, por isso que eu falo, cara, enquanto o intestino, enquanto o sistema gastrointestinal não tiver afinado para tudo, porque não adianta ficar inventando tratamento enquanto a coisa não estiver organizada.
E aí, vocês já sabendo o que vocês estão fazendo para atrapalhar o seu corpo a produzir enzima digestiva, eu vou falar para vocês o que vocês podem fazer para ajudar o corpo a produzir enzimas digestivas. E não é só não fazer isso tudo, né? O que a gente pode fazer e o que pode nos ajudar? Adivinha, adivinha? Alguém adivinha o que pode nos ajudar nos momentos difíceis? O alimento! Aê, como sempre, salvando nossas vidas. Pois fiquem sabendo que os alimentos crus possuem enzimas próprias. E vocês comendo alimentos de verdade, vocês vão ajudar o seu corpo a produzir enzimas. Vocês não vão, pelo menos, atrapalhar o seu corpo a produzir enzima. Quando eu falo alimento cru, minha gente, por favor, você que está acostumada aí a comer coisas que não são da natureza, tipo pão, pacotinho, ou comer coisa muito cozida, né? Tudo muito cozido. Você não vai, por favor, me inventar de amanhã começar a consumir alimento cru, porque vai dar PT. Você não tem estrutura para isso. Tudo no nosso corpo a gente tem que merecer, a gente tem que ganhar, né? Você não quer ficar com bíceps malhado, você tem que malhar. Você não quer seu sistema imune bombando, você tem que conquistar. Você conquista as coisas, então tem que existir uma fase de adaptação. Comece a cozinhar menos os alimentos, já tira industrializado, trigo, essas porqueiras tudo aí, certo? Já tira. E aí você comece a introduzir alimentos de verdade, né? Só para dar exemplos para vocês de alimentos, né? Que eu não vou falar só alimentos crus, que é muita crueldade para vocês que estão aqui até agora, né? Vamos lá. Todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas, aí, sim, na maioria das pessoas, mas eu vejo que o povo que gosta de comer abacaxi, fala assim, eu gosto de comer abacaxi que ajuda na digestão. Realmente, no abacaxi tem uma enzima chamada bromelina. E a bromelina consegue digerir proteínas em aminoácidos, assim como a papaina do mamão. Também ela consegue ajudar no auxílio da digestão de proteína em aminoácidos. O que a enzima digestiva faz? Transforma um alimento grandão em pedacinhos de tamanho suficiente a conseguirem ser entregues a nível celular, sem machucar a membrana intestinal. Olha que coisa incrível, né? Fantástico, maravilhoso. Aí nós temos mais o quê? A manga produz um tipo de amilase que ajuda na digestão de carboidratos. Detalhe importante, não vai comer abacaxi e mamão verde e nem aquecido. O pessoal gosta de botar fruta para cozinhar, já perdeu a enzima. Enzima e calor não se combinam, ok? Então, mamão verde, mamão maduro, o abacaxi maduro, ok? Certo? E para você conseguir ter esse benefício. A banana também produz amilase que auxilia na digestão de carboidratos. Aí a gente vai ter o abacate. O pessoal fala, nossa, mas abacate engorda, não sei o quê. Não, cara, o que engorda é pão. O abacate, ele é maravilhoso. Eu ainda vou fazer uma camiseta, eu amo abacate. O abacate, ele é super completo em todos os níveis de alimento, de nutrientes você encontra nesse abacate. E ele é gorduroso sim, mas é uma fonte de gordura muito boa. E ele mesmo tem a lipase, que é a enzima que digere gordura. Ou seja, você come abacate, ele mesmo se resolve, tá? E você pode comer um abacate quando você comer algum alimento muito gorduroso, porque a lipase do abacate vai ajudar o seu corpo a digerir aquela gordurada toda, certo? O que é que nós temos mais aqui? Kiwi. O kiwi tem uma actinidaína, me desculpe. O kiwi tem uma enzima chamada actinidaína que vai te ajudar a digerir proteína também. E assim, eu achei 2 estudos relacionando o consumo de kiwi beneficiando em quadros de constipação e inchaço abdominal. Que legal. Massa, né? E aí a gente vai para os fermentados, o chucrute, o kimchi e o miso. Todos os fermentados, eles têm uma mistura de amilase, protease e lipase. Todos os fermentados têm uma mistura de amilase, protease e lipase. Olha que bacana. Então, vocês só precisam tomar cuidado no momento de tomar o fermentado. Como eu falei nas lives anteriores,
Se você está em fermentação, como é que você vai saber isso? Você está com o abdômen distendido, está produzindo muitos gases, arrotando muito, soltando pum mesmo. Você está em fermentação e não é interessante naquele momento você entrar com fermentado, né? Você tem que adotar uma dieta que ajude o seu corpo a resolver e expulsar esse alimento que está no intestino. Qual seria a dieta? Que dê menos trabalho possível, caldos, sucos, um dia, né? 2 no máximo. E aí tem outros recursos que o profissional de saúde que consiga te acompanhar com essa pegada mais funcional que vai te ajudar, né? Umas tinturas, uns tipos de chás, uns suplementos que vão ajudar nisso aí, nesse momento. Mas assim, só porque não vamos esquecer o benefício desses alimentos fermentados, que eles já entregam 3 tipos de enzimas para ajudar nesse processo de digestão, ok? O que é que nós temos aqui? A gente tem o gengibre, que tem uma enzima chamada gingibain. Essa nem eu sabia, viu? De verdade. Esse nome dessa enzima eu sabia, que eu gosto de sugerir que as pessoas tenham em casa o óleo essencial de gengibre. Coloquem uma gota do óleo essencial, é uma gota, né? 2, é uma gota em um chazinho depois da refeição, que a gente consegue digerir melhor esse alimento. E se você realmente está fermentando, soltando muitos gases, sentindo azia, é uma solução bem interessante, ok? E essa minha experiência, eu sabia dessa questão do óleo essencial, mas eu não sabia o nome da enzima, que se chama gingibain, e é uma protease, auxilia no metabolismo de proteínas e auxilia no movimento do bolo fecal. Olha que maravilha! Então, está tudo aí pra gente. Tudo aí pra gente. A gente precisa comprar o alimento certo. De preferência na feira orgânica. Vocês não vão comprar no mercado, porque no mercado o alimento já não tem enzimas, nem fitoquímicos suficientes para poder ajudar vocês, ok? A gente tem no mercado várias enzimas disponíveis. Sachês de amilase, de protease, de lactase e de várias outras enzimas. Mais uma vez, me repetindo novamente, não vai ser isso que vai resolver o seu problema digestivo. Se você está sentindo que sua digestão está lenta, isso é um problema seu, literalmente. Você está fazendo algo errado. Então veja as coisas mais básicas da vida, que foi o que eu falei para vocês, de você se acalmar, ativar o seu parasimpático antes das refeições, mastigar o seu alimento. Isso já faz muita diferença, minha gente. E escolher o alimento certo, né? Que também, o que adianta você ativar o parasimpático, mastigar o alimento e tá comendo um McDonald's, né? Aí é a morte na terra, né? Então não dá, certo? Então escolham esses alimentos. Os próprios alimentos vão ser fontes de enzimas. Olha que linda, você não precisa gastar seu dinheiro comprando um sachê de enzima, né? Vai gastar seu dinheiro comprando um curso de meditação, é mais negócio. Como ativar o meu parasimpático através do meu padrão respiratório X. Isso aqui é investimento. Falando em enzimas que vocês podem comprar, existe uma enzima que eu simpatizo muito e eu prescrevo, que se chama betaína HCl. Por que eu gosto dessa enzima? Porque essa enzima é um suplemento do ácido clorídrico. Então, o meu paciente, que eu já percebi que o estilo de vida dele impede que ele tenha uma produção de ácido clorídrico suficiente, ou ele já usa o omeprazol por muito tempo e a gente precisa fazer um desmame desse omeprazol para poder ativar esse ácido e restabelecer o controle, né, desse sistema digestivo, a betaína HCl, ela encaixa muito bem nesse perfil, por um período curto de tempo, né? Então a pessoa consome essa enzima durante a refeição, né? Só que aí os meus pacientes, né, tem toda uma conversa, porque eu não quero que a pessoa, nem que ninguém fique tomando nada pro resto da vida. É um momento para ela se sentir melhor e a gente conseguir fazer a retirada junto com o gastro, responsável por ele. E muitas vezes o pessoal não tem gastro mesmo, o pessoal vai na farmácia e compra omeprazol sozinho, né? Então a gente conversa com o paciente, fala os malefícios, a gente precisa tirar esse medicamento, entramos com a enzima, que é um suplemento de ácido clorídrico,
para poder ajudá-lo nessa digestão, porque esse alimento está chegando muito inteiro no intestino e causando todos esses problemas, e a gente precisa ajudar aquelas células parietais, pelo menos retirar a inibição causada pelo omeprazol e entrar com um suplemento de ácido clorídrico para que o alimento consiga ser digerido com aquela quantidade de ácido e aquela quantidade de ácido consiga ativar as enzimas de todo o processo digestivo, entende? Agora, existe também um tipo de erva, de um fitoterápico, que ajuda muito, muito mesmo no tratamento de azia, né? Agora, tem um divisor de águas muito importante. E que não é omeprazol, ou seja, não vai ter todos esses efeitos colaterais do omeprazol ou qualquer azol da vida, que eu expliquei durante a live, te afligindo, ok? Esse fitoterápico é a espinheira santa. A espinheira santa não poderia ter outro nome, porque realmente a bichinha é santa. Além de ela atuar com muito louvor no tratamento de azia, ela é uma erva anti-inflamatória, calmante, cicatrizante do trato gastrointestinal. Quando eu falo trato gastrointestinal, vocês têm que entender que envolve da boca até o intestino. Então, ela consegue minimizar momentaneamente a produção de ácido clorídrico excessivo que essa pessoa que está tendo azia está sentindo, sem desencadear efeitos colaterais, como acontece com o uso de medicamentos estilo omeprazol. Olha que bacana. O mecanismo de ação da espinheira santa é por inibição competitiva. O que é isso? Enquanto o omeprazol age por inibição seletiva, ele age direto na célula parietal e dura muito mais tempo, atuando negativamente na produção de ácido clorídrico, a espinheira santa ela tem uma inibição por competição. Enquanto ela está ali presente, ela diminui a produção desse ácido, mas nunca vai ser numa proporção como faz o omeprazol, que é de 95%, então você não vai ficar desprovido de ácido clorídrico, você não vai interferir na produção de suco gástrico por um período tão longo e com os efeitos colaterais que o omeprazol proporciona. Então, a inibição dela é por competição e, além disso, olha que coisa mais linda, ela é rica em cálcio, ela é rica em triterpenos, que são protetores da pele contra o câncer, olha que coisa louca. Ela é rica em outros minerais, ela é rica em catecolaminas, rica em tanino, que são cicatrizantes. Os taninos são os cicatrizantes, os taninos presentes na espinheira santa são os cicatrizantes para a úlcera gástrica e duodenal. Ou seja, enquanto o omeprazol impede a absorção dos micronutrientes, porque ele não permite a ativação da enzima digestiva, porque ele mexe com o pH do suco gástrico, a espinheira santa entrega micronutrientes. Que coisa linda, não é? Então, eu gosto muito de indicar a espinheira santa, o chá da espinheira santa, que você pode usar folha, usar caule, usar casca. Enfim, quando você compra espinheira santa, vai vir tudo misturado. Folha com casca, com um pedacinho de tronco. Você usa toda a planta. Você vai fazer um chá da seguinte forma. Para 500 ml de água, você bota 3 colheres de sopa dessa planta. E aí você espera essa água ferver. Quando a água estiver para ferver, você coloca o chá e deixa 10 minutos em infusão. E você toma 2 ou 3 xícaras por dia, ok? Depois das refeições é interessante, mas ao acordar também. Eu gosto de prescrever a tintura da espinheira santa para casos mais graves, que a tintura é um extrato mais concentrado. Mas, gente, mais uma vez, novamente, não é porque é chá, é folha, que vocês têm que ficar tomando o resto da vida. Porque chá é medicamento. Olhe bem, se você está com azia
e a azia causada por um excesso de produção de suco gástrico, de ácido clorídrico, você toma momentaneamente a espinheira santa, que é bem melhor do que tomar medicamento, para poder melhorar o seu incômodo. Mas concomitantemente a isso, você vai mudar o seu estilo de vida, né? Você vai mastigar, você vai escolher um alimento adequado e o seu corpo vai se reajustar e cicatrizar sozinho. Agora, se você continua tomando espinheira santa ou você toma em excesso, o que você vai fazer? Você vai inibir mais e mais a produção do suco gástrico e a gente vai ter o problema da incapacidade do suco gástrico de digerir o alimento, porque ele não vai ter um pH ácido suficiente para digerir esse alimento e a gente vai ter problema também, ok? Então, tenham consciência disso. Não é porque é fitoterápico que vocês têm que ficar tomando o tempo inteiro na hora que bem entende, certo? Tudo na vida é momentâneo. Você fez bobagem, que todo mundo tem direito pode errar, a gente erra mesmo, mas reconhece o erro e corrige o erro, né? É assim que a vida funciona, é assim que a gente evolui. Eu quero falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Eu falei aqui para vocês da betaína, da enzima betaína, e falei da espinheira santa. A betaína é utilizada para quê? Para estimular a produção de ácido gástrico pelo paciente que perdeu essa capacidade porque ele usa omeprazol há muito tempo. E a espinheira santa é para diminuir o ácido é para diminuir a produção de suco gástrico em pacientes que têm azia e têm uma hiperprodução desse suco gástrico, ok? São duas coisas diferentes. Só que o sintoma que a pessoa sente é muito semelhante. Você vai sentir azia, você vai sentir queimação e dificuldade de digestão. Então, como saber na vida se você vai para o caminho X ou para o caminho Y? Se você tem que estimular a produção de ácido ou se você tem que inibir a produção de ácido. É aí que eu vejo a confusão acontecer no pessoal, né? Que chega com algum acompanhamento profissional, né? Porque essa detecção é importantíssima. Existe um teste caseiro, né? Um teste que vocês podem fazer em casa que vai te dar informação para saber se você tem uma hiperprodução de ácido clorídrico, de suco gástrico ou não. Como é que você vai fazer? Vamos lá, não se preocupem, não se desesperem. Eu vou fazer um roteirinho desse teste e vou botar nos destaques do Instagram. Vai estar lá no destaque. Teste de nível do ácido clorídrico. Você vai comprar bicarbonato de sódio, vai pegar meia colherinha de chá ou de café, gente, aquela pequena, e vai colocar em 100 ml de água. Você vai tomar de vez e você já vai estar com o reloginho cronometrando o primeiro arroto que você vai dar. Aí existe uma tabelinha. Se você demora, você já arrota em menos de 1 minuto, você tem muita produção de ácido gástrico. Quanto mais você vai demorando, se passar de 3 minutos, você tem uma hipocloridria. Então, isso para mim é a glória. Eu faço isso no consultório. E eu acho que todo profissional de saúde deveria adotar, porque é muito tranquilo, não faz mal para o paciente, não é invasivo e a gente consegue determinar o caminho X ou Y que faz toda a diferença, né? Imagina, você tá um paciente que tem produção de ácido clorídrico excessiva e você dá betaína, que vai estimular mais. Ou ao contrário, o paciente que não tem e você fica dando mais espinheira santa, entende? E existem outros fitoterápicos, existem outras coisas. Eu quis dar essas dicas para vocês, que eu confio que vocês entendem, vocês assistiram a live inteira e vocês sabem que não é isso que vai resolver. Isso vai ajudar de uma forma muito mais inteligente do que o uso de medicamento. Mas se continuarem usando o tempo inteiro, sem rever o seu estilo de vida, vai dar PT, entende? Beleza, meu povo? Eu vou deixar disponível a live aí nos stories e o pessoal da lista VIP vai receber essa live editada, né? Porque tem vezes que cai as coisas aqui, então a gente edita o mínimo possível para vocês terem esse conteúdo. Andréia, as cápsulas de espinheira santa também podem ser usadas como protetor gástrico enquanto precisamos tomar anti-inflamatório ou antibiótico? Olha, ela atua assim como estimulador, ela estimula o estômago a produzir um muco protetor.
Mas existe todo um contexto, né, Andréa, de o que fez você tomar anti-inflamatório, antibiótico, porque, cara, você não vai comparar a proteção de espera santa a um consumo concomitante de um anti-inflamatório não esteroidal e um antibiótico. É muito impacto. É muito impacto. A ideia toda é realmente você precisa usar e quanto que você vai usar e por que você tem que usar. Não que eu não ache que tenha que usar. Depende do que você tenha, você realmente tem que usar. Mas é pouca informação para eu poder te dar uma certeza, uma resposta absoluta. Seria irresponsabilidade da minha parte eu responder com certeza, certo? Olha, o limão espremido em água pela manhã, ele atua como alcalino. Agora, tem gente que não se sente bem, tem gente que se sente o máximo. Eu já te falo assim, que esse shot de limão espremido com água, você pode colocar gengibre, açafrão, limão, água, pimenta caiena. É o shot do sucesso assim, que o pessoal tá fazendo para poder ativar o sistema imune, entregar nutriente, alcalinizar, enfim. Mas, assim, se tratando em questões de enzima digestiva, a ideia da água com limão pela manhã é mais de alcalinizar, é mais de entregar uma defesa de detox, uma defesa o quê? Entregar um processo de detox para esse dia que está começando, né? O problema de refluxo é o mesmo da azia? Cura só com alimentação? Enfim, o que você indica? Olha, o refluxo a azia é um problema de excesso de ácido que você está produzindo. Você sente, é diferente. O refluxo, você sente essa queimação, só que o refluxo, você sente mais acima, porque é exatamente um estado crônico da azia, a ponto desse suco gástrico, a acidez desse suco gástrico interferir na capacidade de fechamento da válvula que impediria o retorno do alimento que está no estômago para o esôfago. Então já é um estado mais crônico da azia. Sim, refluxo é estilo de vida, mas a depender da lesão que exista nessa válvula, aí a gente de repente que existe a recorrência. A depender da lesão dessa válvula, da lesão decorrente do ácido que volta junto com esse alimento que está no estômago, você danifica a propriedade mecânica de vedação dessa válvula. E aí você tem que recorrer a uma cirurgia. Mas do que adianta uma cirurgia se você não mudar estilo de vida? Entende? Então, a pergunta, cura com alimentação? Sim! Alimentação, mastigação, respiração, meditação, estilo de vida. Realmente, refluxo decorre exatamente de uma desorganização do estilo de vida. E aí você realinha essas coisas e consegue seguir sem problemas. Eu não gosto de remédios e tenho sempre alternativa mais natural. Tive que tomar por causa de uma cirurgia. Tá, massa, ótimo. Mas aí, de qualquer jeito, eu ainda precisaria saber quais são os tipos. Me manda um direct. Quais foram os tipos que você... como é que foi esse protocolo e o que é que você está sentindo exatamente? Tem gente que aguenta fazer um ciclo de anti-inflamatório e de antibióticos, né? Aí a gente se preocupa com a microbiota intestinal. Se você fez esse ciclo e não está com nenhum sintoma gastrointestinal, de refluxo, azia, má digestão, a gente vai se preocupar com certeza, porque o antibiótico abalou com certeza a composição da sua microbiota. E isso não é legal. Aí tem recursos para a gente acelerar a reorganização dela. Beleza? Gente, essa live foi bacana, viu? Porque eu agradeço ao Jefferson, né, que estava aí. Ele que sugeriu esse tema, eu falei que ia fazer. E na hora que eu falei, eu digo, a enzima digestiva é muito pontual, né? Mas realmente... preparando a aula, eu fiz assim, não, vou dar uma visão pra galera que foge do que tá escrito, mas que realmente se aplica ao dia a dia, né? E aí eu acho que tá ajudando bastante, vamos lá. A ideia é ajudar. Realmente é muito mais interessante conseguir atingir mais pessoas. Eu acho que esse tipo de informação tem que ser compartilhada. Quem me conscientizou disso, a duras penas, foi meu produtor. Vem cá. Tem muita gente não, amor, fica com vergonha. Meu produtor, você é a razão da minha vida. Meu
produtor aqui, ele falava assim, amor, você precisa falar para as pessoas, porque ele teve várias melhoras, a mãe dele também. Você precisa falar isso porque a pessoa tá perdido. E aí eu ficava presa à ética, né? Digo, ai gente, não posso. Eu ficava assim, eu digo, que coisa, né? Eu ficar expondo. Mas o feedback de vocês é tão bacana e realmente eu acho que é um conhecimento que tem que ser compartilhado e está sendo compartilhado no mundo inteiro por outros profissionais de saúde que são tão indignados quanto eu. E aí, enfim, agradeço a esse moço aqui, que se não fosse ele, eu não estaria fazendo essa live, de verdade. Eu não estaria nas redes sociais engajadas como eu tô agora. E tem a minha querida filha, linda, maravilhosa. Peraí, tem a minha querida filha aqui. Ô, gente, linda e maravilhosa. Finalmente. Que se não fosse... Não, aqui. Eu. Se não fosse ela, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Porque desde quando eu soube que ela ia existir, eu falei, eu preciso ser melhor para eu garantir o bem-estar dela, né? E eu comecei a me melhorar e o meu objetivo é melhorar cada vez mais. Outra coisa que a produção inadequada do suco gástrico, mais especificadamente do ácido clorídrico, causa no estômago é uma mudança na microflora desse estômago. A gente sabe que em todos os lugares a gente tem uma população de bactérias, habitando aquele local de forma simbiótica, de forma pacífica, ok? Só que quando esse ambiente muda, no caso do estômago, quando o pH desse suco gástrico altera, você tem uma mudança da população de bactérias. E dessas bactérias do estômago, a que está na moda, todo mundo conhece, é a H. pylori. E a pobrezinha da H. pylori, ela é associada a doenças gastroesofágicas, a refluxo, a doenças gastrointestinais. Porque quando ela aumenta a proporção da população dela, ela acaba contribuindo para a formação de úlcera do estômago e está associada a câncer de estômago. Mas o que pouca gente sabe é que a H. pylori é uma bactéria que existe e coexiste muito bem no ambiente estomacal, no pH de suco gástrico adequado. Inclusive, a H. pylori, ela ajuda a proteger a mucosa estomacal, ela ajuda na produção do muco que protege a parede do estômago do suco gástrico. Mas, quando ela encontra ambientes diferentes, quando ela encontra um ambiente favorável para a proliferação, ela acaba se tornando maléfica. E o protocolo de extermínio da H. pylori envolve medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, que não vai resolver a causa do problema. Por quê? Porque a causa do problema não foi exatamente a alteração do pH do suco gástrico. E o que eu falei que altera o suco gástrico? Ele pode ser alterado por medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, o medicamento anti-inflamatório não esteroidal, o Tilenol, o AS, a aspirina, que todo mundo toma, né? Ele vai atiçar a produção ele vai atiçar a produção do ácido clorídrico e vai alterar o pH do suco gástrico para mais ácido e vai provocar o aparecimento, vai favorecer o acontecimento de úlcera e irritação dessa parede estomacal. Ou você vai ter e outra coisa, ou você vai ter essa alteração do pH do suco gástrico para mais ácido através de episódios sucessivos de estresse, consumo de açúcar, de álcool, enfim. Então, você tem alteração nesse sentido e você tem alteração para mais ácido e você vai ter alteração para menos ácido quando você começa a consumir medicamentos para tratar a azia, ou seja, o excesso de produção de suco gástrico que vai machucar essa parede e fazer o paciente também ter sensação de azia e de queimação, só que por outros motivos, né? Não vai ser por conta do Tilenol do AS. O AS vai causar esse desconforto
e o omeprazol vai ser utilizado para diminuir o incômodo decorrente, na verdade, do uso inadequado de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. E nesse contexto ou no outro, a Helicobacter pylori vai sofrer alterações da sua população e vai contribuir para esse quadro de, não é nem doença, gente, para esse quadro de desconforto gástrico. Ela contribui, ela não é a causadora principal. Só que a medicina convencional acha uma bactéria e fala ela que é a culpada de tudo, dá-lhe pau na bactéria. E com medicamento, enfim. E é um protocolo bem complexo. Eu conheço várias pessoas que já fizeram tratamento, é um tratamento longo. E muitas delas não vêm com orientação alimentar. Então, geralmente, essa bactéria persiste e é tão difícil de tratar, porque na verdade a culpa não é dela, né? O que tem que ser melhorado é o estilo de vida do paciente, que infelizmente não é visto como a causa e a solução desse desconforto. Mas nós estamos aqui exatamente para te dar essa visão diferenciada e que eu sei que se você fizer as pazes com o seu intestino, fizer as pazes com o seu corpo, você vai entrar em equilíbrio, você vai entrar em harmonia não só com a Helicobacter pylori, mas com todas as bactérias que habitam o seu corpo e que só querem te ver bem, ok? Quem não pôde assistir, lista VIP, e quem só quer assistir ao vivo, segunda-feira às 7 horas tem mais. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigadão. Boa noite, se cuidem, mastiguem, hein? Respire, mastigue, essa é a solução.